tudo para a glória de Deus. Então esse estudo da palavra aqui também é para a glória de Deus. Eu quero começar a nossa ministração nesta noite lendo um versículo que está na palavra de Deus, que está em Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, no verso 3º, Isaías 53, no verso 3. Vamos lá, Isaías capítulo 53, Isaías 53, no verso de número 3. E assim está escrito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui, só quero compartilhar essa palavra aqui em outras, no meu Facebook, estamos transmitindo pelo Facebook aqui da Igreja do Nazareno Jardim das Américas, e também quero compartilhar em uma página nossa, que é do Ministério, uma página do nosso Ministério de Libertação e Cura Interior, que é Ministério Projeto de Deus. Então, estou compartilhando lá para que essa live possa ser vista também por outras pessoas, para darmos oportunidade de mais pessoas estarem vendo então esta live. Então, amados irmãos e irmãs, nós acabamos de ler esse texto aqui. Esse texto fala que Jesus, o nosso Senhor, ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer, o que é padecer, sofrer. As pessoas às vezes falam: estou padecendo, estou sofrendo. Homem de dores, homem experimentado em dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui, o que está dizendo? Que Jesus, o nosso Jesus Cristo de Nazaré, ele aqui dentro dessa descrição da palavra de Deus, que é a verdade para nós, ela está dizendo que Jesus não era como nós vemos, como existe aí algumas imagens, até no crucifixo, de Jesus ali, até mesmo com um rosto bastante delicado, tudo não era assim. Jesus, claro, ele era um homem delicado, um homem de Deus, mas no sentido de você olhar para uma pessoa sem uma expressão. Jesus, ele estava na cruz do Calvário com uma expressão que, se você tentasse olhar para ele, se eu tentasse olhar para ele, como qualquer pessoa que estava presente lá tentava olhar para ele, não conseguia olhar para ele porque ele estava desfigurado. O que quer dizer isso? Ele estava levando ali, na cruz do Calvário, no rosto dele, ele estava levando estava ali manifestando em seu rosto que ele estava levando toda a rejeição de toda a humanidade, a rejeição sobre a minha vida, a rejeição também sobre a sua vida. Então, esta também é uma troca do Calvário. Então, nós podemos chamar da troca do Calvário. Lá na cruz, Jesus levou o quê? Ele levou o quê? Nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou a rejeição, que é a questão da alma. Ele levou a pobreza, porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para que sejamos enriquecidos. Aqui tem todo um contexto, né, dentro dessa palavra. Ele levou, então, meus amados irmãos e irmãs, a nossa rejeição. A nossa rejeição ele levou. Então você não precisa mais carregar rejeição em você. E todos nós, de alguma forma, nós fomos instrumento de rejeição, talvez até desde a fase intrauterina. Se foi uma gestação não desejada, não planejada, se palavras foram liberadas, por exemplo, o que eu faço, e agora, não é hora, como é que eu fui engravidar, como é que você está grávida agora, você não se cuidou, mais um, e como é que vai ser, enfim. Tudo isso aí ficou ali registrado dentro de nós, desde a fase intrauterina, porque entendamos o seguinte, quando houve a junção da semente do pai com o óvulo da mãe, nós já nos tornamos, através do sopro de vida de Deus, do fôlego de Deus em nós, nos tornamos seres viventes. Então, como seres viventes, nossas emoções já estavam sendo formadas ali, e foi registrado em nós tudo o que aconteceu com nossas emoções, desde esse momento da ligação do nosso pai com a nossa mãe, onde fomos concebidos. Então aqui diz, primeiramente, eu quero destacar essa questão, que Jesus, ele era, como nós lemos aqui, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em dores, sabendo o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era
desprezado e dele não fizemos caso. Então Jesus ele foi rejeitado, levando assim a nossa rejeição na cruz do Calvário, a rejeição que estava sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre toda a humanidade, ele levou na cruz do Calvário. Então nele a cura para a rejeição, a cura para a nossa alma, a cura emocional, a cura das rejeições, ela está onde? Qual que é a fonte de cura? A fonte de cura é o próprio Jesus, ele que levou tudo e fez tudo por nós, ele se fez rejeição num ato substitutivo. Ele levou a nossa rejeição para que tenhamos a aceitação. Então, a rejeição, o que é? É a não aceitação. Em Deus somos aceitos, fomos criados por Ele, mas num contexto de sociedade, de modo geral, muitas pessoas não são aceitas ou não foram aceitas até mesmo no seu seio familiar por um período ou talvez até hoje, dependendo do histórico de cada pessoa. Então nós somos de Deus por direito de criação e por direito de redenção. Então, primeiramente, por direito de criação. Salmo 24:1 está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, aqui está claro que nós somos de Deus por criação, por ato de criação. Ele nos criou para sermos dele. Somos criatura de Deus e nos tornamos filhos de Deus quando confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Ou seja, quando aceitamos o sacrifício vicário, substituto de Jesus por nós, aquilo que ele fez por nós. Então aqui somos também do Senhor por direito de redenção. Lá em João capítulo 1, verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós fomos criados para sermos aceitos e amados. Temos necessidade de aceitação, amor, segurança, e quando há rejeição, ficamos fora disso, do que? Da aceitação, do amor e da segurança que precisamos. A rejeição é uma das feridas que mais dói no ser humano, e o inimigo de nossas almas, ele sabe onde você foi nocauteado, onde você foi nocauteada, e é claro que a próxima seta virá exatamente onde você já está ferido, onde você já está ferido. Então a rejeição é uma das feridas mais profundas que pode atingir o nosso ser, afetando todo o nosso ser. Lembra que nós falamos no início, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, portanto, ela pode atingir e afetar o nosso espírito, alma e corpo. E o resultado dela, então, o resultado da rejeição é a mutilação no ser total das pessoas, no espírito, alma e corpo. E aí ela vai gerar, o que essa rejeição vai gerar? Solidão, medo, inferioridade, timidez, depressão, e tudo isso vai agindo como um veneno injetado no sistema emocional do ser humano. E nós não fomos feitos para suportarmos rejeição, mas nós somos criados por Deus e feitos por Deus para sermos primeiramente amados. Primeiramente nós temos o amor de Deus, mas também devemos ter o amor das pessoas com as quais nós convivemos em alguma fase de nossa vida e no seio familiar, que é a vida toda. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos aqui. E o primeiro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de José. O José, conhecido como José do Egito, que é o José hebreu, né? José da Bíblia. Ele foi rejeitado na família. Ele foi perseguido pelos irmãos. Seus irmãos o lançaram num poço. Mentiram aos pais que ele estava morto. Mataram um animal, sujaram as roupas, as vestes dele com o sangue daquele animal. E aí, o que eles fizeram? Trouxeram aquela veste e deram para os pais, apresentaram para os pais, ali no ato de falsa contrição, de falso luto, dizendo que infelizmente ele foi atacado por um animal e veio a morrer. E aquele sangue, então, segundo eles, era prova, claro que era uma mentira, mas para os pais eles trouxeram como uma prova de que aquele irmão havia sido morto, quando na realidade ele não estava morto. Ele foi lançado num poço e dali ele foi vendido para o Egito. Então, ali, depois disso, ele foi vendido. E Deus nos dá dons, e Deus deu dons a José. José tinha um dom de percepção, de revelação, de interpretar sonhos. E então, entenda você, mesmo que haja uma rejeição na sua vida, os dons de Deus estão em você. E Deus pode usar esses dons que Ele já te deu, você tendo a ciência desses dons, sabendo quais são,
até mesmo para a redenção do seu próprio ser no nome de Jesus, e na questão da alma também. Então aí Deus ele deu dons a ele, e depois de um tempo o levantou e ele se tornou governador no Egito. Ele passou por rejeição, mas Deus não tinha deixado de ministrar a vida dele, tanto que Deus o levanta depois de um tempo, no tempo de Deus, como diz a palavra que é tempo para todas as coisas, ele se torna governador do Egito, mas ele se tornou um governador, então entenda, ele estava numa posição, ok? Mas ele não estava curado em sua alma. Uma pessoa que não é curada em sua alma, quanto mais alta for a posição que ela estiver, mais perigoso vai se tornar aí as atitudes dela, se ela não estiver curada na sua alma. Porém, a sua alma ainda estava cativa na rejeição que ele sofreu. No passado, no histórico que ele tinha, havia uma injustiça, um senso de injustiça dentro da alma e do coração, então, de José. E assim ele decide se vingar dos seus irmãos. Então, uma característica de uma pessoa ferida é se tornar um feridor em potencial, mesmo sem ter consciência disso. Então, alguém pode estar tendo atitudes no seu dia a dia, até mesmo de autodefesa, de vingança e outras atitudes, como uma arma de defesa dela. Claro, uma arma de defesa que não vem de Deus, uma arma de defesa que a própria alma ferida criou, estabeleceu e erigiu. Então, ao ver seu irmão mais novo, Benjamim, ele depois se conhece o histórico, né? Ele se tornou governador do Egito, houve fome onde a família dele morava, aí eles foram, os irmãos dele, para aquele local onde ele estava e acabaram sendo atendidos por ele. Ele reconheceu os irmãos, mas não reconheceram ele. Claro, estava diferente, ele é o governador daquela terra. E ele manda mantimentos, mas ele coloca ali uma condição, que tragam o irmão mais novo deles. Porque ele ficou sabendo, né, do histórico dele, sabia que tinha um irmão mais novo. Então, ao ver seu irmão mais novo, quando trouxeram Benjamim, que era o Benjamim, ele finalmente vai a um local sozinho para chorar a sua dor. Então ele viu, eu vou falar mais à frente, já quero me antecipar, nós não podemos enterrar algo que está vivo em nós. Lembranças, um passado, há pessoas que, se você tocar num assunto com ela, mas lá o que aconteceu tal tempo, ela fala, troca de assunto, muda de assunto, porque eu não quero falar sobre isso. Elas fazem de tudo para não aceitarem a sua própria realidade. Então elas vão deixando isso para trás, mas precisam enfrentar, colocar à frente. E quando ele vê aquele irmão, ele se contristou, ele se quebrantou, na verdade. Deus usou aquilo para quebrantá-lo, para mostrar para ele que quem precisaria se arrepender agora era ele. Porque ele tomou uma atitude de vingança contra os seus próprios irmãos e contra o próprio pai, quando ele fez aquilo com os irmãos dele. E aí a palavra de Deus fala, e eu quero ler aqui, Gênesis capítulo 43, o verso 30, e José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. Então, as entranhas dele, no interior dele, ele foi comovido. Isso eu digo, Deus lançou luz aos quartos escuros do coração de José. Então, permita que Deus ele lance luz nos quartos escuros do teu coração. Aqueles lugarzinhos lá dentro da sua alma, do seu coração, que só você sabe que estão lá, mas você não quer levar luz àquele lugar. E aqui, voltando ao texto, e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. Então ele apressou-se em sair da presença dos irmãos, procurou onde chorar e entrou na câmara, e ali chorou. Ele entrou num local, num quarto, num local do palácio, só ele desce para ele chorar. E esse choro ali, então, de José, não foi um choro que não é escandaloso, um choro que não... Porque às vezes a gente chora por uma razão, mas é aquele choro silencioso, foi um choro que eu creio que ele se trancou naquela câmara, naquele local lá, onde ninguém tinha acesso a ele, a não ser Deus, o Espírito Santo, e ali ele rasgou o coração diante de Deus, ele chorou aquela dor que estava nele, por ele ter sido rejeitado, por ele ter sido lançado num poço, por ter sido vendido como escravo, por ter ficado dentro de um calabouço, por ter ficado aos olhos humanos esquecido por tanto tempo. Depois houve uma recompensa de Deus, tornou um governador, mas a alma dele estava ferida. Então ele tinha um desejo de que uma justiça viesse sobre ele e que aquilo que ele sofreu fosse trazido uma remissão daquilo que ele sofreu. Então lembra que nós falamos, Isaías 53:3, Jesus é um homem experimentado em dores.
Só Ele sabe o que se passa com você, só Ele pode ouvir as tuas dores lá na tua alma. Se você abrir o seu coração como José fez e você chorar, se necessário for, você rasgar o teu coração de uma forma como José fez aqui, que diz que as entranhas dele se comoveram, ele precisou sair daquela convivência das pessoas para chorar o seu lamento, a sua dor diante de Deus. E aqui a palavra de Deus prossegue. Então, depois de chorar a sua dor diante de Deus, ele volta e se revela a seus irmãos. Então, até então, o plano dele o que era? Não se revelar, fazer os irmãos sofrerem, a fazer os pais lá sofrerem também a separação do filho mais novo, que era o Benjamim. Sentirem a falta daquele filho. Os pais lá, imagine o pai, tá, mas meu filho, será que ele vai viver? Será que não vai acontecer alguma coisa com ele? E aí ele volta atrás, quando ele chora diante de Deus a dor dele, finalmente ele cai em si na questão da sua alma, e aí ele tem uma atitude de uma pessoa curada. Ele vem e se revela aos seus irmãos, e aí, claro, o perdão vem dele para os irmãos, dos irmãos para ele. Aqui, no capítulo 45 de Gênesis, versos 14 e 15, assim está escrito: e lançou o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Então ele deu um abraço no seu irmão mais novo, Benjamim, e chorou ali no pescoço do seu irmão. Ele chorou abraçado com o seu irmão. Ele lançou aquele lamento ali diante do seu irmão. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Então ele se identificou com aquela dor do irmão, o irmão mais novo, José e Benjamim. Eles se abraçam ali e os dois choram. Ali vem a cura naquele momento, quando é exposta e manifestou aquela dor através do choro. E beijou a todos os seus irmãos. Aí vem um ato de reconciliação. E chorou sobre eles. Então, imagine cada um daqueles irmãos, os 12, as 12 tribos ali presentes, ele e mais 11. Então ele vai e chora diante de cada um desses irmãos. Ele vai lá, beija os irmãos, chora sobre eles. Então a dor dele, ele precisou ali extravasar, ele precisou publicar aquela dor diante dos irmãos. E depois seus irmãos falaram com ele. Então imagina aquele choro, aquele suspiro de alívio, aí vem aquela alegria no coração, aquele sorriso, aí eles começam a falar, a trocar ideias. Olha, eu sou José, e isso, e aconteceu outra coisa, contando as histórias deles ali, como família. Houve uma reconciliação familiar ali, através dessa atitude de José. E aqui em Gênesis capítulo 46, verso 29, está escrito assim: então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apressando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, mais uma vez, um ato físico de uma dor ali expressa. E chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Então imagine o que José faz. Os irmãos estavam ali, o pai dele estava de viagem, vindo ali para a terra em que eles estavam. Ele já com os irmãos. E ele não espera. Então a alegria dele por essa cura foi tão grande, a satisfação, o gozo que veio de Deus ali no coração dele, que ele não esperou o pai dele chegar. Ele foi de encontro ao pai. Ele abraça o pai dele, ele chora por longo tempo ali no pescoço do pai, e ali é uma reconciliação familiar. Então aquela rejeição que ele tinha foi removida. Então aqui aconteceu uma grande reconciliação. Olha que exemplo maravilhoso. A gente olha para um lado de José, mas José tinha esse lado vingativo. E sempre que alguém sofre uma injustiça, uma rejeição, são sempre duas opções. Uma opção é o perdão e a outra é a vingança. Então José ele trilhou o caminho da vingança, porém tocado pelo Espírito de Deus. E ninguém foi tão longe que não possa voltar atrás em suas emoções, nos seus relacionamentos familiares, interpessoais também, que não possa voltar atrás e aí gerar em Deus e através do poder de Deus uma reconciliação. Então ele exerceu perdão, a deixar a vingança, ele abandonou o caminho da vingança, exerceu o perdão. Isso só acontece quando rasgamos nosso coração diante de Deus, expressando nossas rejeições e as dores que estas rejeições causaram ou ainda estão causando quando estão presentes. Então aqui a rejeição, ela provoca a rebelião. A rejeição provoca a rebelião. E a rebelião, então, a pessoa que está
Rejeitada, dependendo do nível de rejeição que ela carrega, ela pode se rebelar contra Deus. Mas onde está Deus que não viu o meu histórico? Ela pode pensar assim. E meus pais, se o instrumento de rejeição foi um pai que nunca falou, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Mas meu pai, a mãe, um irmão, uma irmã, uma outra pessoa do seu relacionamento. Então, a rejeição, ela provoca a rebelião. E a rebelião, por conseguinte, ela provoca autodestruição. A pessoa passa a se autodestruir. Então, nesse caso, os 5 sentidos já não são suficientes. Paladar, visão, tato, olfato e audição. Para satisfazerem a pessoa. Assim, ela busca coisas externas. Quais são essas coisas externas? Álcool, tabaco, drogas, perversão sexual, alto prazer. Importa é sentir o prazer momentâneo. Com tudo isso aqui que nós falamos, qualquer um desses instrumentos que ela pode estar usando naquele momento. Importa sentir bem, se anestesiar. Este é o diagnóstico da ferida. E aqui, aí vem também tabaco, drogas, jogos, perversão sexual, alto prazer, automutilação. O nível de rejeição pode levar a pessoa a se automutilar, a se cortar, sentir dores, derramar sangue. E aí pode também vir a ter pensamentos e até tentativa de suicídio, tentativa contra a sua própria vida. E sempre lembrando que as pessoas, quando estão pensando num ato desse, elas não estão pensando em morrer, elas não querem mais carregar a dor que estão carregando. É muito pesado para elas carregarem aquela dor e elas entendem, claro, de forma totalmente contaminada, que o melhor seria acabar com a vida. E nunca será uma solução. Então aí entra o hedonismo, do grego hedone, que significa prazer, é uma teoria ou doutrina filosófica moral que afirma ser o prazer individual e imediato o supremo bem da vida humana. Ou a tentativa de se destruir. Aí vem distúrbios de personalidade, transtornos comportamentais, ela não tem mais um comportamento dito como normal. Transtornos de humor, tristeza profunda, psicopatia, alguns níveis de psicopatia, podem ser leves, mas estão ali. Dependência afetiva, ela pode ter alguém próximo dela, até um relacionamento de um namoro, noivado, casamento, que é totalmente doentio e destrutivo. Ela só vai puxar para o lado dela e ela fica totalmente dependência. É uma codependência de uma pessoa com a outra. E 2 pessoas doentes da alma, uma que não discerne que a outra está doente, elas vão ser perigosas entre elas mesmas. Poderão tentar uma destruir a outra. E aí pode vir também mutilação sexual. A pessoa pode começar a usar o seu corpo como escape. Automutilação que nós falamos aqui, tentativa de suicídio que já falamos também. Então, algo que eu falei antes aqui, me adiantando, e agora eu quero ler aqui, quero falar para vocês. Não podemos enterrar o que está vivo na nossa alma. Está vivo. Imagine você enterrar algo vivo, vai ficar se mexendo para sair de lá. Como rejeições, traumas, decepções, abandonos, abusos sexuais, emocionais, psicológicos, emoções retidas. Deus tem cura para a nossa alma. A pior opção sempre será tratar da rejeição como se ela não existisse. A pior opção sempre é fazer de conta que algo não está acontecendo. Então muitas pessoas elas camuflam as rejeições ou querem que se afastem sem tratar de suas raízes. É um termo que eu uso em cura e libertação. Nossas raízes espirituais, emocionais. Então o fruto ele dá segundo a sua espécie. Se quisermos ter um bom fruto, nós temos que ter uma boa raiz. As raízes, toda a planta que o Pai Celestial não plantou como rejeição em nós tem que ser removida. Então negar a rejeição é nunca aprender com as decepções naturais da vida. Quando se passa por cima da rejeição fingindo que está tudo bem, ela cresce dentro de você.
Simplesmente porque a causa da rejeição não desapareceu, não foi tratada. Suas raízes estão vivas. Você pega uma árvore, alguém cortou uma árvore, tirou o caule, as folhas, frutos, deixou só as raízes. Ela está viva. Ela vai ter o adubo natural, a chuva, tudo, enfim, e vai começar a frutificar novamente. Então, a maior tragédia da vida é ficar preso no passado. Essas feridas emocionais precisam ser devidamente curadas. Senão ficam expostas e causam tristeza profunda, entre as outras situações que nós falamos aqui. E o tempo não cura as feridas. As pessoas às vezes se enganam dizendo, mas o tempo vai curar. O tempo ele pode levar você num estado de maturação, de você decidir enfrentar. Ou simplesmente diminuir a dor. Você faz de conta que não dói mais aquela rejeição, mas ela está lá. Nós temos cura tendo ações em relação a elas. Reativos temos que ser. Procurando ajuda e sendo proativos no nosso processo de cura, ajudando-nos a nós mesmos. Primeiro, precisa querer sair da rejeição. Porque há pessoas que têm aquilo que a gente chama na cura de espírito de coitadinho e de coitadinha. Ela sempre quer ter alguma coisa para ela chorar para alguém. Se vitimar. É o vitimismo. Não estamos aqui desprezando a dor que a pessoa sente. Mas em Cristo há uma oportunidade de ela ser curada para sempre. Então aqui, procurando ajuda e sendo proativos com relação ao processo de cura. Damos outro significado ao passado quando perdoamos a quem causou as feridas. Então, dentro desse processo, precisa querer. Segundo, perdoar as pessoas. Mas você vai falar, poxa, mas como que eu vou perdoar alguém? Entenda esse princípio. Quando você perdoa alguém, seja o nível de ferida que ela te causou, que ela deixou em você. Você não isenta esta pessoa de tratar diante de Deus daquilo que ela fez a você. Da ferida que ela causou em você. Agora, há alguém melhor do que Deus para tratar do assunto? Certamente não há. Então, nossa melhor e mais sábia atitude, correta atitude, é transferir para o Senhor perdoando a pessoa. Então, o perdão é um processo mental, físico e espiritual de deixar de sentir, ressentir, reconfigurar. Ou melhor, de deixar de ressentir emoções negativas como raiva, medo, pesar e culpa. Uma pessoa ela pode ter uma atitude de ira, de chutar a porta, de falar uma coisa indevida, de soltar um palavrão, de ter uma atitude agressiva, porque a ferida está se mexendo, ela enterrou, mas está viva. Como consequência, ela tem essas atitudes. E às vezes é imperceptível para ela. É também um ato de libertação de sentimentos dolorosos que nos fazem reviver o sofrimento. A cada vez que relembramos os erros de certas pessoas e dos momentos que causam mágoas, frustrações, decepções profundas. O perdão nos faz agir além do desejo por vingança. Lembra que eu falei? Perdão, vingança, perdão, vingança, perdão, vingança. Então, deixamos a vingança para trás, ou seja, não temos mais ela como um ato para as nossas vidas e liberamos perdão. A fim de alcançar a verdadeira liberdade emocional. A verdadeira liberdade emocional é alcançada quando você perdoa a pessoa, não importa o que ela fez, você vai tratar da ferida diante de Deus. Mas é necessário que você perdoe para você ser curado ou curada. Então, não mais feridas abertas na sua vida. Apenas cicatrizes. Você pode olhar para o seu corpo, não sei se tem alguma cicatriz. Eu olho aqui, eu tenho uma cicatriz aqui. Mas eu não tenho mais dor. Interessante, eu posso ver a cicatriz aqui. Mas eu não sinto dor. Se eu não tivesse tratado disso aqui, eu poderia estar sentindo a dor ainda. Então, a opção da maior parte das pessoas é não tratar das suas feridas. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Mas um dia isso vai estourar. Então, é necessário que a gente leve diante do Senhor essa questão. Então, aqui uma outra situação dentro da questão de rejeição. Injustiças sofridas. Uma pessoa, sim, sofreu uma injustiça. Não há como fugirmos disso. Imagine alguém que foi abusado verbalmente. Você não presta, não vale nada. Não sei porque você nasceu.
Onde que estava com a minha cabeça? Quando me envolvi com você. Ah, você nunca vai mudar. Ah, você isso, você aquilo. E são tantos adjetivos pejorativos, negativos e palavras de maldição. Não é? Uma pessoa que foi abusada fisicamente, castigos excessivos, castigos que não foram dados com sabedoria, ou correções que não foram no momento correto, pessoas que foram abusadas sexualmente. Como é que nós vamos chegar para alguém que foi abusado em qualquer um desses níveis? Perdoa, perdoa, a pessoa vai falar assim, escuta, mas eu tenho uma dor dentro de mim. Isso chama-se senso de injustiça. Quando você libera a sua injustiça diante de Deus, você chega a Deus, eu sofri isso, aquilo doeu, está aqui, está na minha mente, está no meu coração, está no meu físico, eu tenho até aqui sinais, alguém pode dizer, eu tenho sinais de agressão física, eu tenho sinais aqui dentro da minha alma, do meu físico, de um abuso que eu sofri, de uma molestação, de um abuso sexual. Mas ela vai rasgar o coração diante de Deus, entregar para o Senhor essa dor. Essa é a troca do Calvário. Essa injustiça vai deixar de ter espaço na vida dela. A pessoa carrega, aí então, sofreu rejeições, abusos, carrega esse senso de injustiça, o qual precisa expressar diante de Deus, que é o justo juiz do universo. O único que pode trazer justiça às nossas feridas emocionais. Depois de expressar a injustiça sofrida e receber a justiça de Deus em Cristo Jesus, você está pronto, você está pronta para liberar perdão aos seus ofensores e depois disso estará livre de toda dor e lembrança e será curado, curada, através do poder de Deus. E Deus vai usar você, que sofreu o que você sofreu até então, para levar esse processo de cura para outras pessoas. A rejeição pode entrar em várias situações. E eu quero aqui falar de algumas delas. No ventre materno ao nascer, no ventre materno, não foi uma gestação indesejada. Supostamente um acidente, mas nunca foi um acidente para Deus. Você foi desejado pelo Senhor. Ao nascer ninguém se importou, era mais uma, não era o sexo desejado. Na infância, passou desapercebido, teve até mesmo os seus ciclos quebrados. Não foi criança o tanto tempo que poderia ser, deveria ser, não brincou o tanto que deveria brincar. Nós temos que tomar cuidado, porque um ato de rejeição também é querer colocar diante das crianças coisas que elas não têm idade para ter esse entendimento, até programações contaminadas, etc. Molestações e abusos, como já falamos, físico, psicológico, sexual, até espiritual. Olha, você pecou, olha o que você fez, você não é digno de estar diante de Deus, você não é digno de estar diante de Deus. Algumas vezes já aconteceu de eu estar ministrando por interior, nos seminários aí pelo Brasil afora, e Deus me levar uma palavra de conhecimento para alguém, eu chegar para outra pessoa e falar, Deus fala que você é digno de estar diante do trono dele, dá um passo à frente, chega diante do trono de Deus, você é digno, as pessoas começam a chorar ali diante de Deus, porque foram tantos abusos que foram colocados na mente delas, que chegaram a ser abuso, até chegou a ser um abuso espiritual, defraudação, pessoa levada a fazer uma coisa que ela sabia que era pecaminosa, defraudação sexual, conflitos familiares, famílias destruídas, tantas coisas nas famílias, palavras de maldição, como já citei antes, você não presta, você isso, você aquilo, discriminações, seja social, racial, econômica, cultural. Estamos vivendo num tempo de tanto cerceamento, supostamente como direitos humanos, que você falar algo pode trazer uma rejeição. Culpas por não ser mais virgem, por ter feito algo errado, por ter feito um aborto, por ter pecado, você se arrependeu, Deus te perdoou, você está livre. Não aceite mais a acusação de Satanás. Raiz de amargura. O Senhor fala em Hebreus, cuidado para que não haja em você raiz de amargura. Aquela raiz pode estar lá, longe, a quilômetros de distância já. O prejuízo que trouxe para a sua vida de você guardar algo ali de ressentimento dentro de você. Cativeiro de alma, a alma é cativa, a pessoa pode estar ali, até mesmo no movimento, num culto vivo, numa celebração,
onde pessoas estão sorrindo, estão conversando, mas ela se sente totalmente fora daquele ambiente, sem explicação, ela sai, ela quer sair, eu preciso ir embora, eu não aguento, isso não é para mim. Consequência da rejeição. Medo, vergonha, timidez, fracasso, solidão, comparação com os outros. A pior coisa que tem é você se comparar com outra pessoa. Ou você vê a pessoa que está ferida, magoada, rejeitada, ela pode receber uma boa notícia, ver alguém ali, olha, eu recebi um prêmio, olha, eu passei, eu fui aprovado, eu recebi tal coisa, e a pessoa já se retrai. Olha como aquela pessoa ministra. Olha como aquela pessoa fala, não consigo cantar, tocar assim, não consigo ministrar assim. Cada um tem sua característica, Deus aprova, Ele que colocou essas características em você. Não se compare com ninguém. E você sabe quando de fato está curado, curada, quando você não se compara com ninguém. Deus te deu algo para você fazer. Então, comparação com os outros, tristeza de espírito. Começa as coisas e não termina, essa é uma característica da rejeição. Formas de reagir diante da rejeição: desânimo, angústia, depressão, amargura, resistência, não aceita a realidade, vergonha, compensação com trabalho, excesso, cuidado, até mesmo ministerialmente falando. Você não tem tempo para nada, a agenda dela está cheia. Chega o final do dia, ela já não aguenta mais nem ela mesma. Cuidado com isso, pode ser uma compensação para ali maquiar uma rejeição. Controle de alimentos, como existe também dentro da rejeição. Depressão, então, pela incapacidade de enfrentar situações desagradáveis, a reprimem para o subconsciente, que não prende a atenção, mas está ali. Para não as enfrentarem assim, está em trevas, cai na escuridão. Fica suscetível à melancolia e à doença mental. Quando se reprime algo desagradável ou difícil, sofre as consequências. Problemas psicossomáticos, que são espirituais, psicológicos e físicos. Quero trazer um exemplo aqui de Davi. Davi foi rejeitado. Quando Samuel procurou a família de Davi, falou com o pai dele, e a mãe estava ali também, olha, o teu filho, vieram todos aqueles que eles consideravam que um deles poderia ser ungido como rei. Mas esconderam Davi. Ele era tão rejeitado que ele estava escondido ali. E Deus falou, olha, não olhe para a aparência, falou para Samuel. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, sua estatura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se referia a Saul, depois aquele dizendo aqui, se referindo a Davi, Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus olha para o seu coração, Ele se interessa por suas rejeições, por suas feridas emocionais, por aquilo que tem afligido a sua alma, quem sabe até tentado roubar o teu sono. Davi foi rejeitado, porém perdoou, e Deus o fez um homem segundo o seu coração. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui em 1 Samuel, capítulo 17, 57 e 58, você sabe do histórico de Davi, eu sempre uso o exemplo de Davi como um exemplo de ousadia. A Bíblia não diz que Deus falou para Davi ir lá confrontar o gigante filisteu. Mas ele viu uma oportunidade. E foi em cima daquela oportunidade. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na sua mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho do teu servo Jessé, benamita. Entenda esse princípio aqui. Davi foi curado e Davi honrou o pai dele. Ele poderia dizer, eu sou fulano, eu sou Davi. Ele falou, eu sou filho de Jessé, o benamita. Ele honrou o pai dele. Princípio de honra. Que vem quando você está curado, quando você perdoa. Então o amor e o carinho dos pais, a declaração filho, eu te amo, são importantíssimas para cada um de nós. O pai traz direção, limite e segurança. Quando o pai não coloca limite, o pai é seu substituto. Quando falta essa característica do limite, libera o relaxado das cercas morais.
Quando você não tem toda a carência afetiva suprida pelos pais ou seus substitutos, pode transfere para relacionamentos, como lá na frente, casamento. Isso poderá causar sérios problemas de relacionamento com o cônjuge. Passa a ver o marido como pai que te feriu, ou a mulher como mãe que foi matriarcona. Então aqui, resumindo essa questão da importância dos pais falarem para seus filhos que os amam. E quem ama não se destrói. O amor de Deus está em você. Se ame, se permita ser curado, ser curada. Então entenda que nós devemos perdoar. Perdão ou vingança, sempre perdão, para sermos curados. Quando você perdoa, você não livra a pessoa de acertar diante de Deus, como falei anteriormente. Eclesiastes 8:11 diz: pois a punição decretada por causa do ato maligno não é executada de imediato. Por isso, quem planeja realizar o mal tem as intenções fortalecidas. O coração do ser humano que não está em Deus e absolutamente em Deus, ele é propício cada vez mais a praticar o mal. Ele fere aqui, ele fere ali, ele fere lá de outra forma, e para ele é como se tudo estivesse bem. Só que Deus está dando tempo para essa pessoa se arrepender também. Precisamos perdoar cada vez mais. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor a Deus, você está dando a si mesmo o dom da liberdade. Para você ser curado da sua alma, é preciso que você perdoe. É necessário que como assim nós somos perdoados por Deus. Perdoai os vossos ofensores. Liberemos perdão àqueles que de alguma forma nos rejeitaram ou feriram. Você precisa renunciar a todo ressentimento, amargura, ódio e rebelião. Autodestruição que veio pela rejeição. Perdão, então, entendemos, não é sentimento. É a ordem de Jesus Cristo, registrada na palavra de Deus. O perdão é a porta para a cura da alma. Sem perdão não há cura interior, não há cura da alma. Quando liberamos perdão e abençoamos a pessoa ou as pessoas envolvidas, então Deus nos proporciona paz real, que excede todo entendimento humano. E assim ficamos livres dos verdugos, que lá em Mateus 18, 23 a 25, fala do servo impiedoso, e quando ele foi perdoado e não perdoou, o Senhor liberou verdugos, que são espíritos perturbadores, que trazem opressão, depressão, insônia, pesadelos. Jesus recebeu o nosso castigo e podemos receber toda a cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, Hebreus 13, 8. O tempo e espaço não significam nada no reino espiritual. Ele pode voltar ao teu passado e tocar os pontos onde houve feridas. Ele quer que você lhe entregue o seu passado. Filipenses 3,13 diz que devemos esquecer o passado e olharmos para adiante, para o que está à frente. E isso acontece com a cura, processo de cura. Algumas pessoas parecem gostar de viver no passado, repassando e revivendo sofrimentos antigos, sofrendo como mártires. Você não precisa sofrer com as lembranças amargas do passado. Se realmente quiser ser integralmente curado, curada, se quiser ter a paz interior, Ele pode concedê-lo. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cristo nos curou da rejeição. Repetindo aqui, ele foi rejeitado, de acordo com Isaías 53, 3, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi rejeitado e desprezado pelos homens. Ele é o único capaz de compreender todas as circunstâncias em nossas vidas. Ele foi traído por um de seus discípulos, o outro o negou. Seu povo pediu ao governador que o crucificasse. Eles zombaram dele e Deus o abandonou por um momento porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Jesus é o único que pode nos compreender em todas as circunstâncias de nossas vidas. Isaías 61, 1, 3, Lucas 4, 18 e 19, diz que ele veio curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos. Ele pode, você pode, ele quer te curar, não é que ele pode, ele quer te curar. E ele pode, claro. Já consumou todas as coisas em teu favor. Você pode receber dele toda a cura nesta hora. Permita ao Espírito Santo te lembrar cada situação e te curar com o bálsamo do Senhor todas as suas feridas de alma, cada uma delas. E eu te pergunto agora, finalizando, quem é você verdadeiramente? Você tem vivido como Deus te criou para viver? Ou você tem vivido abafando suas feridas,
e talvez até inconscientemente ter se tornado um feridor e uma feridora em potencial. Responda ao Espírito Santo, que te conhece. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9, preparou grandes coisas para você. E ouça a voz de Deus dizer a você, como falou a Jesus em Mateus 3,17, está escrito: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem tem prazer, em quem me comprazo. Ouça o Senhor dizer a você: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Você é minha filha amada, eu tenho prazer em você. Pai, te agradeço por sua palavra, eu oro por cada irmão, cada irmã agora. E quero te pedir, meu Deus querido, amado Pai, que estejas abençoando essas vidas, que tu venhas para os quartos escuros do coração, da alma de cada um desses irmãos, de cada uma dessas irmãs. Tu o conheces, tu sabes o que se passa com eles. Pai, tu conheces eles. O Senhor os trouxe a esse mundo para glorificar o teu nome. Quero declarar agora o bálsamo, o refrigério na alma de cada irmão, de cada irmã, todo o peso de rejeição sendo tirado, removido, que eles possam ter um secreto com o Senhor, como José teve, que ele foi numa câmara, ele foi num local escondido, num quarto, num secreto, ele chorou as suas dores diante do Senhor. E ele saiu daquele ambiente curado. Ele foi e abraçou os irmãos, depois ele foi de encontro ao Pai e abraçou o Pai. Ele recebeu a redenção, a remissão. E Jesus, ele fez isso conosco, ele levou sobre si as nossas dores, nossas aflições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras somos sarados. Ele foi tão desprezado, homem de dores, experimentado nas aflições, que sequer alguém poderia olhar para o rosto dele. Pai, vem agora, tira essas dores, arranca essas dores. Aquilo que talvez esses irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora nunca falaram para ninguém, tu sabes. Aquilo que nunca revelaram a ninguém, tu sabes, Pai, mas que eles possam expressar diante do Senhor verbalmente e sejam curados pelo Senhor. Eu quero declarar agora a unção que quebra o jugo sobre a vida deles, do teu Espírito Santo trazendo cura, trazendo paz, que está no entendimento, e a alegria brotando de volta, Pai, para que eles sejam de fato e de verdade quem o Senhor os criou para serem. Pessoas cheias do teu amor e vivendo o teu destino profético, debaixo da tua paternidade. Se um pai biológico ou substituto falhou, o Senhor não falha. Se uma mãe falhou, o Senhor não falha. Essa palavra diz que mesmo que uma mãe que amamente seu filho de peito eu abandonasse, eu jamais te abandonarei. Sua palavra diz, Pai, Salmo 139, que mesmo quando eras uma substância informe no ventre materno, os seus olhos estavam sobre nós, os seus olhos de amor. Então nós temos esse amor desde o ventre materno. Que esse amor, Pai, que esse entendimento humano esteja abraçando cada vida agora. E eu quero declarar cura emocional sobre cada vida. Nessa noite, Pai, de cura da alma, cura das rejeições, recebemos essa cura e damos a glória, o crédito ao Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, graças a Deus, a alegria do Senhor, nossa força seja cheio da alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja cheio da paz do Senhor, que excede todo entendimento humano. Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Ele te ama. Estava ouvindo aqui essa canção, me ama, Ele te ama. Ousado amor. Deixe o ousado amor de Deus entrar sobre a sua vida agora. Penetrar a sua alma, invadir a sua alma, de modo que você não vai conseguir se conter em alegria e vai romper em louvor e adoração a Deus, totalmente renovado e renovado em nome de Jesus. Amém? Até breve em nome de Jesus.